Vamos continuar aqui, né? E quando a gente fala, então, que a gente tem, quando um corpo, que a gente está falando, estudando só o aumento, a variação, na verdade, de temperatura de um corpo, né? A gente fala de calor sensível, tá? Relembrando que a gente já estudou aí. Então, o calor que produz, né, variação de temperatura, então a quantidade de energia que produz a variação de temperatura sem que o estado físico seja alterado. Então, a gente não está falando de estado físico aqui, tá, gente? Tá? Está falando de água líquida, ou só gelo, ou só vapor. Não está falando de mudança de estado. Isso aí vai ser o nossos próximos encontros. A gente está falando de calor sensível, né? Então, quando colocamos algo para ferver no fogo, estamos aumentando sua temperatura, né? A gente está cedendo o calor sensível para que ele varie sua temperatura. Quando ele começa a ferver, começa a mudar de fase, aí a gente tem outra abordagem, tá? Ainda no calor sensível, então o que a gente tem? Né? A gente tem capacidade térmica, é a razão do calor pela variação de temperatura, e ele também, deixa eu mudar aqui, vamos ver se a gente muda a cor. Ponteiro, ó, cor. Vamos colocar aqui uma cor aqui, ó. Uma cor preta, né? Então, ó, ele é calor por temperatura, mas ele também é igual à massa vezes o calor específico, né, gente? Né? Então, se a gente for olhar só para esse lado aqui, ó, porque M vezes C também é capacidade térmica. Então, se a gente olhar esse lado aqui, ó, fica capacidade térmica é igual aqui sobre ΔT, né? Lembrando que a gente pode ter calorias por grau Celsius ou joule por Kelvin, por exemplo. Tá? Mas a gente vai trabalhar sempre caloria por grau Celsius aqui no nosso curso. Bom, então trabalhando com isso aqui, ó, passando, né? Se a gente for passar aqui, ó, o ΔT para o outro lado, a gente tem o quê? Q é igual a MC vezes ΔT, ó, tá? Isso aqui é a forma de quantidade de calor sensível. Alguns livros trazem o delta aqui também, ó. Quando varia a temperatura, varia o calor, tá? Esse é o chamado de Q-macete, né? Q-macete, né? Onde Q é a quantidade de calor recebido, maior que zero, ou perdido. Então, quando ele ganha calor, aumenta a temperatura. Quando ele perde calor, diminui a temperatura. A massa, né? M é a massa do material, a massa é a massa, né? E ΔT é a variação de temperatura, né? Lembrando que sempre que ΔT vai ser T final menos T inicial, tá, gente? Tá? Então, se o final for maior que o inicial, vai dar um ΔT positivo, quer dizer que está aumentando a temperatura. Se o final for menor que o inicial, esse ΔT vai dar negativo, então vai dar um menos ΔQ aqui, ó. Tá? Então esse sinal vai mostrar se está perdendo ou ganhando calor. E C é o calor específico da substância, lógico, tá? A substância, se a gente tiver água líquida, tem um calor específico. Se ele mudar de estado, virar gelo, ele vai ter outro calor específico, tá? Porque o gelo, a gente pode esquentar e esfriar gelo, sem ele mudar de fase também, tá, gente? Então, e também com vapores, etc. Tá? Então, vai depender também do estado. Aí a gente vai na tabela e olha ou calcula, tá? Vamos lá. Opa! Curiosidade, né? Olha a batatinha. Olha, tá $2, $22, eu nem sei, tá? Bom, a caloria utilizada por médicos e nutricionistas é, na realidade, a quilocaloria, tá, gente? Então, um quilocal é igual a 1000 calorias, também chamado de grande caloria. Então, para os médicos, quando eles falam 1 caloria, é 1000 calorias nossa aqui, tá? Então, você pode consumir 1000 calorias, você pode consumir 1 milhão, daí, ixi, Maria, tá? Só uma curiosidade. Outra coisa que a gente usa muito para determinar, por exemplo, a capacidade térmica, o calor específico, ou capacidade térmica também de algum material, igual vocês viram na tabela lá, é o calorímetro, né? Então a gente pega aqui alguma coisa bem isolada, coloca um termômetro e uma tampa, tá? E aí, a gente chama, quando é isolada, assim, a parede é diabática, não tem troca de calor pela parede, tá, gente? Tá? E aí, o que a gente coloca aqui, por exemplo, água, né? E mede a temperatura da água.
Daí imagina que aqui dentro aqui a gente coloque, tá, um resistor. Tá? E aqueça essa água. Daí a gente mede a energia aqui utilizada. Tá? Ok? Aí a gente tem, essa energia vai se transformar em calor, né? E vai aumentar essa temperatura aqui. Ok? A gente tem o ΔT e tem o calor. Dá pra gente calcular o calor, a capacidade térmica. Se a gente fez, né, a gente mediu também a massa da água, a gente acha o calor específico. Bom, geralmente, o que a gente espera, né, um calorímetro ideal, é um calorímetro que não tem capacidade térmica, ou que ele não absorve nem transfere calor. Né? O ideal. Né? Alguns exercícios nossos a gente vai desconsiderar, né, o calorímetro. Em alguns a gente vai considerar. Então tem que ficar esperto. Se ele tiver capacidade térmica, quer dizer o quê? Que ele também funciona. Na vida real, um calorímetro é uma garrafa térmica, por exemplo, né? É só fazer adaptação. Então a garrafa térmica ela não deveria ganhar e nem perder calor. Só que a gente sabe que se a gente deixar o café lá, com o tempo esse café esfria. Por quê? Por mais que o ideal seria não trocar calor com o meio ambiente, as paredes serem adiabáticas, na vida real não é assim. Sempre há uma pequena troca. Então, às vezes, em alguns exercícios, vai ter que considerar a capacidade térmica do calorímetro e alguns não. Nas trocas de calor. E eu vou postando aqui, vou ver se eu faço mais alguns exemplos para vocês de exercícios, dos nossos próprios exercícios, do nosso material, que está lá para você, para quem não fez download ainda, fazer. Tá? Então, o calorímetro ideal teria capacidade térmica desprezível. Mas o real a gente sabe que não é assim. Então, vai depender da leitura e interpretação de texto de cada exercício. Tá? Bom, vamos lá. Aí, ó. Temos aí, né, alguns calorímetros aí que o pessoal faz com metais, etc., para fazer estudo de capacidade térmica e calor específico. Né? Então, calorímetro recipiente termicamente isolado que evita a troca de calor entre o seu conteúdo e o meio externo. Tá? Ele evita, tá, gente? É impossível não haver essa troca, mas a gente tenta diminuir no máximo. Tá? Okay? Em princípio, o calorímetro ideal não deveria trocar calor com os corpos do seu interior, mas na prática isso ocorre. Portanto, em alguns casos, vamos considerar a capacidade térmica do calorímetro no equacionamento da troca de calor. Tá? E depois eu vou fazer um com troca de calor, outro não. Qualquer dúvida, entra no chat, que tem os horários lá na aula. Pode também mandar dúvidas pelo fórum, né, gente? Se quiser também, depois mandar por e-mail, tá? Obrigados, cuidem-se. Lavem as mãos e fiquem dentro de casa. Abraço!